E aí, família, tudo bem convosco? Comigo, tudo bem? Moçambicano no YouTube, comigo, minha família. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se não forem subscritos, considerem subscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perderem nada. Se gostaram desse vídeo, deixem o vosso like, compartilhem. No episódio de hoje vamos ter aqui uma aula muito rápida, muito mesmo intuitiva sobre injeção eletrônica. O que é injeção eletrônica? O que são carros com injeção eletrônica? A gente escuta este nome, mas a gente não sabe ao certo o que isto significa. Injeção eletrônica, o que é isto? Pronto, neste vídeo nós vamos falar sobre isto a fundo de uma forma muito simples mesmo. É assim, família, até bem pouco tempo atrás os carros eram alimentados por carburador, ok? O carburador estava ali no lugar da injeção eletrônica. O carburador é que fazia a mistura, ok? Ar, combustível para os carros a gasolina. E os carros a diesel nunca tiveram carburador, porque o sistema de alimentação de um carro a diesel vai ser sempre passagem direta de ar e combustível injetado por uma bomba, ok? Na altura era mecânica, que a gente comandava ao acelerar o carro. Então, nos carros a gasolina existia algo que era carburador, que era responsável por fazer aqueles motores funcionar. Só que o sistema de carburador já estava muito obsoleto e já não havia mais para onde evoluir aquele sistema. Então, as marcas precisavam inventar alguma coisa, ok? Que fosse possível para gerenciar os motores assim mais modernos. A pressão de maior parte das nações à volta das emissões, o que as marcas precisavam construir motores, construir tecnologias que fossem mais eficientes e automaticamente seriam menos poluentes, principalmente nas cidades. Então aparece a injeção eletrônica para substituir o carburador. A injeção eletrônica é nada mais do que um conjunto de sensores atuadores comandados por uma unidade de controle, família. Então, uma unidade de controle é responsável por, a partir de sensores, buscar o estado tanto da atmosfera, o estado geral do motor e, a partir de uma unidade de controle, ordenar os atuadores a fazer as correções que forem necessárias para aquelas informações que os sensores vão estar lá a transmitir. Mas unidade de controle, o que é uma SU? SU é nada mais do que uma coisa como esta, ok? Isto é uma SU, ok? É uma unidade de controle. Aqui estão gravadas as informações, ok, pelas quais o motor deve segui-las, ok? Os erros da injeção eletrônica também são salvos aqui nesse dispositivo. Então, dentro desse dispositivo, cada marca vai estabelecer os parâmetros padrões, né, de funcionamento para aquele tipo de motor. Então, daqui sairão todas as ordens que irão acontecer no funcionamento do seu motor. Uma SU é uma coisa muito simples, como podem ver, isto é uma coisa pequena, ok? Vou aqui até desmontar este, só para poder vos mostrar assim mais por dentro, ok? Isto é uma SU, ok? Temos aqui um mapa, ok? Temos essas coisas todas. Os inscritos, ok? Eletricistas, acho que até podem conversar mais na caixa de comentários o que é isto. Isto é uma placa, ok? Tem aqui alguns mecanismos, ok? Mas a parte que nos interessa é como é que isto funciona. É assim, família. Todos os carros com injeção eletrônica terão muitos sensores e muitos atuadores. Sensores serão os mecanismos que vão informar a central eletrônica sobre o estado do motor naquele momento. Então, os atuadores são responsáveis por fazer as correções devidas para o carro funcionar exatamente para aquele tipo de condução. Aí onde vem uma das principais diferenças entre carburador e injeção eletrônica. Os carros a carburador funcionavam mais ou menos do mesmo jeito sempre. Um carro saía de fábrica para ser econômico, ele já era mexido mecanicamente para ele ser econômico. Um carro mais esportivo com carburador já nascia assim de fábrica, ele era mais rápido, mas em compensação talvez fazia mais barulho, bebia mais óleo, bebia mais combustível, independente de que situação fosse. Agora, os carros com injeção eletrônica, o mesmo carro pode ter comportamentos diferentes, podem ter vários mapas de gerenciamento aqui dentro, podem ter vários mapas, ok? Se prestar atenção nos vossos carros, devem ter função Eco, função Sport, isso tudo são mapas que estão aqui, ok? Na função Sport, este mecanismo consegue adequar o seu carro para funcionar da forma mais eficiente, na forma Eco, né? Okay? Na função Sport, este mesmo cara aqui pode fazer com que os mapas de gerenciamento do motor do seu carro sejam assim um pouco mais agressivos. Então, um carro com injeção eletrônica pode ter várias personalidades num único carro, que não precisamos comparar necessariamente um carro de correr e um carro de andar devagar. Um carro com injeção eletrônica dos modernos consegue equilibrar-se dentro do mesmo carro, que é, dependendo da situação que a gente
submete a este carro, ele pode ter funcionamento mais linear ou funcionamento mais agressivo dentro do mesmo carro. Os carros a carburador, para fazermos alguma mexida, para ganhar um pouco mais de potência ou para reduzir os consumos, temos que ir lá ao mecânico, mexer nas chaves, regular, né, o carburador para meter menos ou mais combustível. Agora, os carros com injeção eletrônica conseguem fazer esses cálculos em tempo real várias vezes por segundo, para deixar o carro nas condições certas para aquele tipo de situação. Consegue entender aqui? Eu sei que sim, consegue entender. É assim, os sensores básicos de um carro com injeção eletrônica. Vamos ter ali o sensor de oxigênio na saída do motor. O sensor de oxigênio serve para cheirar os gases pós-combustão, para perceber se ali tem mais oxigênio ou mais combustível. Isto vai servir para que este cara faça novos cálculos. Atraso de injeção, atraso de ignição, para o carro funcionar exatamente da melhor forma possível. Eu fiz aqui um vídeo sobre aquela situação que acontece quando a gente liga o carro pela manhã, a rotação sobe. Está gravado aqui. Primeira partida do dia é levar a rotação para o carro atingir a temperatura de funcionamento o mais rapidamente possível. Este cara faz isto. Atuador de marcha lenta. Isso já é um atuador, como o nome já sugere. Ele é responsável por acelerar os nossos carros, mesmo que a gente não esteja com o pé ali. Os carros a carburador mantêm-se acelerados naquela altura por causa do cabo, o cabo está esticado até certo nível, então mesmo que a gente ligue o motor sem acelerar, ele vai acelerar até aquele nível pré-regulado pelo cabo que a gente regulou ali com uma chave. Os carros com injeção eletrônica, alguns deles ainda continuam ali com o cabo, que é certo, mas mesmo que a gente regule o cabo, um carro com injeção eletrônica vai sempre estar mais acelerado de manhã. Aquilo não tem nada a ver com a posição que a gente deixou o corpo de borboleta, não. Aquilo é uma coisa que acontece totalmente automática, de tal maneira que a rotação vai baixar sem precisarmos de regular ali o cabo do acelerador. Então os carros com injeção eletrônica conseguem fazer vários cálculos por segundo. Temos mais um sensor MAF. O sensor MAF está logo ali depois do filtro de ar, logo a seguir vou encontrar o sensor MAF. Informa a este cidadão qual é a quantidade de ar que está entrando. Então, este cidadão, por sua vez, vai informar, né, aos eletroinjetores a quantidade certa de combustível a meter nos cilindros de acordo com a quantidade de ar que está a passar pelo corpo de borboleta. Então, o sensor MAF é um sensor, os eletroinjetores são atuadores, Temos ali à frente o sensor de temperatura, O sensor de temperatura está ali para informar a este cidadão qual é a temperatura do motor. Por sua vez, esse cidadão ordena, para que os eletroventiladores ali do radiador sejam armados justamente para arrefecer o líquido de arrefecimento que está ali. Este cara coordena até o ar-condicionado do seu carro. Se tiver um carro assim com potência assim mais baixa, já percebeu ele totalmente carregado, ar-condicionado ligado, sem viagens, coloca o pé no acelerador assim bem fundo mesmo para fazer uma ultrapassagem. Já percebeu que dá a impressão que o ar-condicionado desligou-se. Não é impressão, realmente o ar-condicionado desliga. Porque este senhor aqui está preparado para, naquelas situações que a gente precisa de mais força ou de carga máxima do motor, ele está preparado para desacoplar, o compressor de ar-condicionado para liberar aqueles cavalos que o compressor já rouba só por estar a funcionar, para lhe dar mais potência, para suprir aquela necessidade que estamos ali a enfrentar naquele momento. Os carros a carburador, a gente usava eles, acabava o combustível, tínhamos que pegar um bidão, colocar o combustível, depois começar ali a sangrar o carro para tirar o ar, para depois conseguir passar o combustível. Carro com injeção eletrônica, você não precisa disso, o carro pode acabar o combustível quantas vezes for possível, só por girarmos a chave naquele estágio onde as luzes todas aqui acendem. A bomba de combustível já está funcionando nessa altura. Quando a gente efetivamente dá a partida do motor, o combustível necessário já está lá nos eletroinjetores, a gente só precisa dar a partida, começa a alimentar e o carro funciona. Mas desde o princípio, como é que vai funcionar esse cidadão? É assim, quando giramos a chave, a primeira vez que giramos a chave, em qualquer momento do dia, o que acontece é que lá temos o sensor de rotação lá embaixo, Giramos a chave, o motor da arranque põe o motor a funcionar. Naquele exato momento, todos os sensores periféricos do motor vão informar ao carro o estado geral, tanto da pressão de ar cá fora, tanto da posição do corpo de borboleta, tanto da posição até da marcha lenta do carro, tanto os gases que estão a sair lá pelo catalisador, temos o sensor de oxigênio. Essas informações todas virão para aqui. Então, a partir deste momento, o carro já começa a fazer comparações do que ele tiver gravado aqui e do que realmente está acontecendo. Isto
é um mecanismo que consegue se adaptar-se. Claramente que ele tem limitações, de tal maneira que quando há alguma anomalia com algum sensor no nosso carro acende a luz do check engine ali, ok? Significa que aqueles parâmetros que foram salvos aqui pelo fabricante estão fora. Se ele não consegue ler a pressão de ar, ok, que vem pela tomada de ar ali logo a seguir ao filtro, o sensor MAF não está a funcionar, ele não tem como saber qual é a quantidade de ar e não tem como saber mandar qual quantidade de combustível pelos eletroinjetores. Dessa altura vai acender ali o check engine. Se tiver algum problema com as bobinas, ele está a mandar as bobinas criarem centelha na velha e as bobinas não funcionam, vai acender check engine. Temos aqui algum problema aqui com a bomba de combustível. Ele está a mandar a bomba de combustível fazer certa pressão e ele não está a responder, vai acender check engine. Sensor de oxigênio não está a conseguir dizer quanto de gás está a sair pelo escapamento, que é pelo coletor de escape, não está a conseguir sentir se tem mais ar ou menos combustível ou vice-versa. Ele também não vai conseguir fazer os cálculos da próxima mistura de combustível, vai acender ali check engine. Resumindo a aula, família, os carros com injeção eletrônica, o que aparecem justamente para substituir os carros a carburador. A injeção eletrônica promete dar só ao motor a quantidade de combustível que realmente é necessário. Os carros a carburador havia uma certeza de que eles bebiam mais do que eles andavam. Então os carros com injeção eletrônica conseguem dar ao motor somente combustível necessário. Desta forma reduz os consumos, reduz também a poluição do meio ambiente, que é um tema que já há muitos anos está a ser discutido à volta do mundo todo. Para funcionar perfeitamente a injeção eletrônica, os sensores todos devem estar a funcionar. Qualquer um dos sensores que não estiver a funcionar, o carro já não vai funcionar dentro desses padrões todos. Ele aqui na memória tem um programa que é para deixar o motor funcionar, mesmo que alguns desses sensores, não os vitais, não. Se o sensor de rotação, aquele que vai lá a cambota, não estiver a funcionar, o carro nem sequer pega, não tem nem sequer como pegar esse carro. Então, nessas condições o carro não vai pegar, mas tem sensores que podem ir para o espaço e o motor continuar ligado. Sensor de oxigênio, sensor de massa de ar, até mesmo o próprio atuador de marcha lenta ali na TBI. O que vai acontecer é que o motor não vai funcionar perfeito. Se for sensor de marcha lenta, vai ter uma rotação assim a variar, o carro não vai conseguir estabelecer uma rotação assim fixa, ok? Se for sensor de oxigênio, o carro vai beber muito combustível. Sensor MAF vai beber muito combustível, ok? Então, esses sensores todos são sensores secundários que funcionam todos eles juntos, ok? Para que o motor funcione da melhor forma possível. Então, a variar de um deles, o que vai acontecer é que o seu motor vai falhar, vai consumir mais, a performance vai baixar, mas o carro pode conseguir andar. O fabricante fez isto justamente para que o carro pelo menos chegasse à oficina. Só que o que acontece geralmente é que um carro com injeção eletrônica está com problema de sensor de oxigênio. Sensor de oxigênio no mercado paralelo usado, segunda mão, está o que? 2.000 meticais. Mas só a longo prazo vão preferir andar com o carro assim mesmo, gastando mais, poluindo mais, ok? Em vez de investir de uma só vez num sensor de oxigênio, o carro apagar a luz de injeção e voltar a funcionar perfeitinho. Então, injeção eletrônica para funcionar perfeitamente precisa ter esses sensores todos no seu devido lugar, porque ele realmente vai precisar, para ele poder fazer esses ajustes dependendo da situação, ele precisa saber exatamente o que está a acontecer à volta do motor para poder fazer essas correções, para deixar o motor sempre naquela disposição necessária para aquele tipo de situação. Estamos em carga leve, não estamos aqui a acelerar demais o carro, ele vai fazer de tudo, ok? Para baixar o máximo possível da rotação do motor, vai mandar menos combustível, os carros vão ficar mais eficientes nessa situação. Queremos andar um pouco mais rápido, vai fazer justamente mais ajustes. Existe uma coisa que chama-se mistura rica e mistura pobre de combustível, ok? Mistura pobre, onde tem mais ar e menos combustível, esse tipo de mistura é ideal, ok? Para aquelas rotações assim mais baixas ou mais constantes, onde a gente já não está mais a usar demasiadamente a potência do motor. Agora as misturas mais ricas são aquelas que têm menos ar, mais combustível, mas essas dão-nos respostas mais vigorosas, são aquelas situações que a gente quer acelerações assim mais fortes. Então um carro com injeção eletrônica vai conseguir estabelecer qual é o melhor parâmetro de injeção de combustível para qualquer situação que lhe for colocado. Então é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito boa, que está aqui nos carros, está praticamente em todos os carros, só precisamos cuidar para que ele continue a funcionar da melhor forma possível, porque isto
é o futuro, gente. Já não vão existir mais carros a carburadores, ok? A partir desta coisa aqui, eu fiz um vídeo outro dia sobre remapeamento, ok? Tirar limitador de velocidade, remapeamento da ECU para aumentar a potência, mudar a curva de potência e torque. Tudo isto é operado aqui, ok? Tudo isto nós podemos fazer com este senhor aqui, ok? Nós podemos tirar o limitador de 180 para até onde o motor conseguir. Podemos aqui aumentar alguns cavalinhos com isto aqui, podemos aumentar alguns cavalinhos. Então isso quer dizer que a injeção eletrônica até apareceu para melhorar até a preparação dos carros. Antigamente tínhamos que andar a mexer peças, mudar bombas ou sei lá mais o que. Pelo menos para uma coisa que chama-se estágio 1, que é remapeamento, nós conseguimos fazer só com isto aqui, né? Sem precisar mexer muita coisa. Isto fica alojado dependendo do fabricante, ou ali no porta-luvas, ou mesmo lá no cofre do motor. Isso vai depender muito do fabricante, onde ele acha conveniente colocar este equipamento, mas tudo isso chama-se injeção eletrônica. Se no seu carro não tiver uma coisa chamada carburador, que é uma coisa meio circular, assim com uma ponta, aquilo é o carburador, vou deixar uma foto, significa que o seu carro tem injeção eletrônica, que é carro com injeção eletrônica. Quando vamos falar aqui sobre lavar os motores dos carros, uma das coisas que eu vos aconselho a não lavar ali o cofre é justamente por causa dessas coisas. Tem muita eletrônica ali dentro dos cofres do motor, diferente do que era antigamente, mas ainda vamos fazer um vídeo assim mais a fundo para conversar sobre como proteger este negócio, o que é que eu acho conveniente vocês fazerem com água, pelo menos ali no cofre do motor, ok? Eu espero que tenha esclarecido pelo menos algumas dúvidas. Eu sei que isto é uma coisa muito técnica. Se eu não desligar esta câmera, posso ficar aqui a falar por mais 1 hora de tempo sobre isto, porque isto é exatamente o meu mundo, mas de um jeito mais resumido. Injeção eletrônica substitui o carburador e isto está presente em maior parte dos carros. Serve justamente para reduzir os consumos, ok? Para dar uma performance melhor aos motores dos carros. Consequentemente, vamos reduzir a poluição do nosso meio ambiente. Estamos juntos, irmãos. Aquele abraço.